No dia 6 de janeiro de 1066, Haroldo Godwinson, chefe da família nobre mais poderosa da Inglaterra, foi coroado na abadia de Westminster. O rei Haroldo II foi o primeiro governante inglês a ser coroado em Westminster. A coroação dele foi incomum de outras maneiras. Ela aconteceu apenas um dia após a morte do rei Eduardo, o Confessor. Ela também marcou o início de um dos reinados mais curtos da história da monarquia inglesa, que terminou 9 meses depois na Batalha de Hastings. Por que Haroldo teve tanta pressa em ser coroado rei em janeiro de 1066 e com base em que ele reivindicou o trono em primeiro lugar? Esta é a história de Haroldo Godwinson e da conquista normanda da Inglaterra. O homem conhecido na história como Haroldo Godwinson, ou Rei Haroldo II da Inglaterra, acredita-se que tenha nascido no ano de 1022 ou 1023. Isso provavelmente ocorreu na região de Wessex, no sul da Inglaterra, talvez em Winchester. Mas isso é conjectural. E não existe nenhum documento ou relato definitivo que afirme onde e quando ele nasceu. O pai de Haroldo, como já se pode imaginar pelo sobrenome Godwinson, era Godwin de Wessex. O pai de Godwin era muito provavelmente Wulfnoth Seald, um Thane, ou senhor local de Sussex, no sul da Inglaterra. Wulfnoth não era uma figura nacional poderosa, mas conseguiu conquistar uma posição de importância no Canal da Mancha no início do século XI. Controlando uma pequena frota aqui que se envolvia regularmente em pirataria. Embora fosse um senhor anglo-saxão, Godwin ascendeu nos anos que antecederam o nascimento de Harold através de serviços prestados ao rei Canuto, um rei dinamarquês da Inglaterra. Godwin tornou-se conde de Wessex cerca de 4 ou 5 anos antes do nascimento de Harold. Com o tempo, ele se tornou o senhor mais poderoso do Reino da Inglaterra, um desenvolvimento que abriria caminho para que Harold se tornasse rei um dia. Godwin se casou com Gita Thorgerdsdottir. Ela era uma nobre dinamarquesa de uma família respeitada. O irmão dela era Elfric Thorgilsson, um conde dinamarquês que se casou com Estrid Svensdatter, irmã de Canuto. O Grande, o homem que acabou se tornando rei da Inglaterra, Dinamarca e Noruega. Assim, Haroldo, que era meio anglo-saxão e meio dinamarquês, ascendeu em grande parte devido ao casamento vantajoso de seu pai com a nobreza dinamarquesa. Gita e Goduino tiveram vários outros filhos. Entre eles estavam 3 filhos e uma filha, que todos desempenhariam papéis importantes na vida e na carreira de Haroldo. 3 de seus irmãos, Sueno, Tostigo e Girto, se oporiam violentamente a ele em diferentes momentos, embora Girto acabasse morrendo lutando ao lado de seu irmão em Hastings, em 1066. A irmã de Haroldo, Edita, se casaria com Eduardo, o Confessor, e foi rainha consorte da Inglaterra por 21 anos antes de Haroldo conquistar o trono em janeiro de 1066. O reino em que Haroldo nasceu estava no centro de um mundo curiosamente cosmopolita. Durante séculos, na Alta Idade Média, grandes partes da Europa tinham pouquíssimo contato com lugares a apenas algumas centenas de quilômetros de distância. Os vários reinos anglo-saxões da Inglaterra do século VII, por exemplo, não tinham conexões extensas com o reino dos francos na França ou com o reino visigodo na Espanha. Tudo isso mudou com a ascensão do povo nórdico no final do século VIII e sua conquista e colonização de terras, tão diferentes quanto a Islândia, Irlanda, Orkney, norte da Inglaterra, Normandia na França e grandes partes do leste da Europa.
Uma nova Europa interconectada foi criada, na qual o Mar do Norte e o Canal da Mancha se tornaram vias de acesso em vez de obstáculos. A chegada dos dinamarqueses também impulsionou a unificação da Inglaterra no final do século IX e início do século X. Essas novas redes de política e genealogia por toda a Europa do Norte significavam que dinamarqueses e noruegueses estavam fortemente envolvidos na Inglaterra durante a época de Haroldo. Em 1013, Sueno Barba Bifurcada, o rei da Dinamarca e da Noruega, havia conquistado a Inglaterra. Embora a Casa de Wessex tenha sido brevemente restabelecida em 1014 e em 1016, o rei Canuto, um dinamarquês, tomou o trono inglês. Ele governaria até sua morte em 1035, tornando-se, por fim, o governante de um império do Mar do Norte que abrangia a Inglaterra, a Dinamarca e a Noruega. Isso significava que a Inglaterra era um reino dividido entre antigas famílias anglo-saxãs e linhagens nobres dinamarquesas mais recentes. Essas famílias haviam se casado com dinamarqueses e nórdicos em outros lugares, como Irlanda, Normandia e norte da França. Todos esses laços distintos e políticas interligadas teriam influência sobre a vida de Haroldo e seu breve reinado como rei da Inglaterra. Comparado com os senhores e governantes ingleses do início da Idade Média, há uma quantidade considerável de fontes disponíveis para estudar a vida de Haroldo Godwinson. Por exemplo, a Crônica Anglo-Saxônica, uma grande história analística que cobre centenas de anos da história medieval da Inglaterra e que foi ampliada ao longo do tempo, fornece relatos de eventos do século XI. Numerosas histórias da época foram escritas por estudiosos da Igreja durante o final do século XI e o século XII, destacando-se Guilherme de Malmesbury e Guilherme de Poitiers. Haroldo é uma das figuras centrais da famosa tapeçaria de Bayeux, que retrata os eventos que antecederam, ocorreram durante e seguiram a conquista normanda da Inglaterra. Uma fonte visual que esclarece muito sua vida e seu papel nesses eventos. No entanto, todas essas fontes são tendenciosas e geralmente apresentam uma imagem extremamente negativa de Haroldo. Quase todas as informações que chegaram até nós foram escritas sob a perspectiva dos normandos, que viam Haroldo como alguém que tentou tomar a coroa que pertencia por direito a Guilherme da Normandia. Portanto, as ações de Haroldo não foram apresentadas de maneira objetiva. Até mesmo o Domesday Book, um registro de propriedade de terras em toda a Inglaterra, produzido 20 anos após a época de Haroldo, contém um viés fundamental contra Godwinson, pois os compiladores tentaram fundamentalmente negar a ideia de que ele já havia governado como rei da Inglaterra, por mais breve que tenha sido seu reinado. Lá, ele era referido como Haraldus Semais, Conde Haroldo, embora a quantidade de referências às suas antigas propriedades deixasse evidente que ele não havia sido um senhor comum. Essa hostilidade contínua a Haroldo nos registros escritos precisa ser levada em consideração ao avaliarmos sua vida e reinado. Os detalhes mais pessoais sobre os primeiros anos de vida de Haroldo são limitados. Isso é típico da época. Os cronistas não se interessavam em descrever a educação na infância de reis ou nobres, e isso muitas vezes podia ser limitado de qualquer forma no século XI. Por exemplo, Guilherme, o Conquistador, era notoriamente analfabeto. Embora saibamos praticamente nada sobre a infância de Haroldo, é absolutamente claro que seu destino foi ditado pelas ações de seu pai e por como a família foi promovida a um imenso poder. O rei Canuto morreu em 1035. Seguiu-se uma luta pelo poder na qual Goduíno apoiou a reivindicação de Artacanuto, um filho de Canuto. Quando ele finalmente garantiu o trono em 1040, isso significou que Goduíno e sua família foram promovidos a uma das famílias mais poderosas da Inglaterra.
Isso foi ainda mais reforçado quando Edith, irmã de Haroldo, se casou com o rei Eduardo, o Confessor, governante da Inglaterra a partir de 1042. Goduíno abriu caminho para Eduardo, que estava vivendo no exílio na Normandia e no norte da França, retornar à Inglaterra e garantir o trono em 1042. Como resultado desses acontecimentos, Edith tornou-se rainha consorte da Inglaterra. O irmão mais velho de Haroldo, Sueno, tornou-se conde do sudoeste dos Midlands em 1043 e seu irmão mais novo, Tostigo, tornou-se conde da Nortúmbria em 1055. E dois de seus outros irmãos, Leofuino e Dirfo, também viriam a receber condados no devido tempo. Goduíno havia claramente alcançado o ponto em que era o senhor mais poderoso do reino, como sogro do rei Eduardo, o Confessor. Ele não apenas conseguiu formar uma aliança matrimonial com Eduardo ao casar sua filha com ele, como também se tornou o verdadeiro poder por trás do trono na Inglaterra. Embora Eduardo fosse visto como um governante extremamente piedoso e bem-intencionado, ele acabou sendo dominado por Goduíno durante todo o seu reinado. Esse foi o cenário em que Haroldo ascenderia na política do reino e, eventualmente, por um breve período, se tornaria rei da Inglaterra em 1066. Haroldo foi promovido junto com seus irmãos. Por volta de 1045, ele foi nomeado Conde da Anglia Oriental, com terras que se estendiam pelo que hoje é a Anglia Oriental, Essex, Cambridgeshire e Huntingdonshire. Isso ocorreu após o banimento do conde anterior da Anglia Oriental, um dinamarquês chamado Osgood Clapham, que havia sido uma figura de destaque durante os reinados de vários reis desde a época do rei Canuto, e que havia servido como Stalar, o mestre das cavalariças reais. Ele foi forçado a sair sob circunstâncias misteriosas por volta de 1045 e enviado ao exílio, onde conspirou contra o rei Eduardo. Haroldo, com apenas cerca de 23 anos de idade, assumiu sua posição como o senhor mais poderoso da Anglia Oriental. Além de formar laços fortes, ainda no começo de seus 20 e poucos anos, com as principais figuras políticas e eclesiásticas da Anglia Oriental, Haroldo tomou como sua concubina nessa época uma mulher chamada Edith Swanwick, ou Swanelshouse. Ela vinha de uma família muito proeminente e pode ter sido neta de Etelredo, o Despreparado, rei da Inglaterra entre 978 e as guerras civis de meados da década de 1010. O pai dela era Torquol, o Alto, um importante senhor dinamarquês na Inglaterra em tempos anteriores. Eles teriam 5 filhos juntos. Eles não parecem ter se casado, embora relações de concubinato desse tipo fossem comuns nos séculos X e XI. De forma mais ampla, o relacionamento refletia as tentativas de Haroldo de formar laços estreitos com algumas das linhagens aristocráticas dinamarquesas mais poderosas da Inglaterra. Por exemplo, ele também formou uma aliança com Stigando, o bispo de Elham, um clérigo de ascendência mista anglo-saxã e dinamarquesa. Edith também trouxe a Haroldo mais terras e poder. Ela havia herdado extensas terras no leste da Inglaterra e era conhecida eufemisticamente como a Rica por causa de sua herança. Enquanto Haroldo já havia se tornado um poderoso senhor em East Anglia e em todo o país, em meados da década de 1040, sua posição foi ainda mais fortalecida a partir de 1046. Isso aconteceu devido a disputas internas na família e à total falta de discernimento político demonstrada por seu irmão mais velho, Sueno. Se este último tivesse tido paciência e construído seu poder, ele poderia ter se tornado o nobre mais poderoso do reino nos anos seguintes, após a morte de seu pai. Em vez disso, ele estava excessivamente ansioso para conquistar uma posição de destaque nos assuntos da Inglaterra e cometeu uma série de atos altamente inflamáveis em sua tentativa de expandir sua influência. Isso incluiu o sequestro da abadesa do poderoso convento de Leicester. Um ano depois,
Após cometer várias outras indiscrições, ele foi banido da Inglaterra e fugiu para o exílio nos Países Baixos, antes de finalmente seguir para a Dinamarca. Seu extenso condado foi então dividido entre Harold, um lorde dinamarquês e primo da casa de Godwin, chamado Beorn Estridsson, e um lorde da Normandia, Ricardo de Monte. Sven retornou à Inglaterra pouco tempo depois para tentar recuperar sua posição e acabou assassinando Beorn, um crime que levou a ser banido mais uma vez. Embora ele tenha conseguido milagrosamente obter um segundo perdão em 1050 e tenha sido autorizado a voltar para casa mais uma vez, Sven nunca recuperou o favor de seu pai. Daí em diante, Goduíno depositou suas esperanças para o futuro em Haroldo e passou a vê-lo como o filho que o sucederia politicamente como o principal aristocrata da Inglaterra. A crescente dependência de Goduíno em relação a Haroldo como um filho confiável, capaz de apoiar as ambições políticas da família, tornou-se duplamente necessária por volta de 1050. Apesar do casamento de Eduardo com a irmã de Haroldo, a relação do rei Eduardo com Goduíno havia esfriado, e ele corria o risco de perder seu status como o poder por trás do trono. O principal ponto de discórdia era a nomeação de um novo arcebispo da Cantuária, o cargo eclesiástico mais importante da Inglaterra. Goduíno e Haroldo, junto com uma grande parte dos monges da abadia de Cantuária, apoiavam a candidatura de Etelrico, um parente de Goduíno e também monge da abadia local. O rei, por sua vez, preferia a nomeação de Roberto de Jumieges, bispo de Londres, desde 1044. Eduardo passou sua juventude na Normandia e Roberto era um normando que ele conhecia há mais de uma década, antes de retornar à Inglaterra para se tornar rei. Roberto era extremamente contrário ao poder de Godwin e sua família, vendo o conde, Haroldo, a rainha Edith e o restante da família como tendo adquirido quase um monopólio do poder em toda a Inglaterra. No meio da disputa pela sucessão ao arcebispado, em 1051, Eustácio, conde de Bolonha, um nobre francês que era casado com a irmã do rei Eduardo, chegou ao sul da Inglaterra e acabou se envolvendo em um confronto armado com os seguidores de Godwin, perto de Dover. Quando Godwin foi ordenado pelo rei a punir os burgueses locais por suas ações, ele se recusou, levando Eduardo a banir Godwin e o resto da família. Enquanto seu pai e a maior parte de sua família deixaram a Inglaterra rumo a Flandres, nos Países Baixos, Harold e seu irmão Leofwine seguiram para a Irlanda, onde ele formou uma aliança com Diarmuid, Mac-Mael na Mó, o rei de Leinster. Sweyn, o irmão que havia causado tanta agitação nos últimos anos, partiu em peregrinação para Jerusalém. Ele morreu na viagem de volta. Assim, quando 1051 chegou ao fim, parecia que a sorte da casa de Godwin estava em baixa e que Harold, seu pai e seus irmãos poderiam muito bem passar o resto de seus dias no exílio. Até mesmo Edith, irmã de Harold e rainha da Inglaterra, foi temporariamente forçada a entrar para um convento na Inglaterra por seu marido. A queda temporária do conde Godwin e de sua família durou muito pouco. Godwin e seus filhos, nos Países Baixos, com o apoio dos parentes dinamarqueses de sua esposa, organizaram apoio de toda a região do Mar do Norte, enquanto Harold conseguiu ajuda da Irlanda. Eles então convergiram para a Inglaterra em 1052. Lá, seus aliados ingleses também se levantaram em apoio a eles. Ficou claro imediatamente para o rei Eduardo que ele não poderia resistir a Godwin e sua família. Ele cedeu e restaurou Godwin, Harold e seus irmãos aos seus condados. Edith foi libertada de seu confinamento e retomou sua posição como rainha. Eduardo nunca mais tentou desafiar a posição preeminente da casa de Godwin dentro da Inglaterra. Apenas um ano depois,
Haroldo era o chefe daquela casa. Seu pai morreu em 15 de abril de 1053, possivelmente devido a um derrame. Com isso, Haroldo, com 30 ou 31 anos de idade, sucedeu como conde de Wessex e se tornou o senhor mais poderoso do reino. No entanto, isso ocorreu justamente quando a família estava atingindo o auge de seu poder. Com a resistência de Eduardo à influência deles quebrada em 1052, Haroldo e sua família continuaram a acumular poder, terras e riquezas sem precedentes em meados e no final da década de 1050. Ao final da década, além de controlarem condados que se estendiam pelo sul e leste da Inglaterra, a família também havia adquirido terras na Mércia, nas Midlands e no oeste, e até mesmo ao norte, em Yorkshire. Seus domínios geravam uma renda anual de 8.500 libras, uma quantia enorme no século XI. Para comparação, as próprias terras do rei Eduardo geravam 2.500 libras. Eduardo, o Confessor, era o rei da Inglaterra, mas o poder e a riqueza estavam nas mãos de Haroldo Godwinson e de seus familiares. A posição de Haroldo como o principal nobre da Inglaterra o levou a se tornar um grande patrono da igreja em East Anglia, Wessex e além. Entre as casas religiosas que ele financiou e apoiou estava a Abadia de Peterborough. O abade de lá, Levraque, mais tarde lutaria ao lado dele na Batalha de Hastings em 1066. Haroldo também desenvolveu laços com a Abadia de Ely e forneceu relíquias à casa, como um símbolo de seu patrocínio aristocrático. No entanto, a instituição religiosa a qual ele deu o maior apoio foi a Abadia de Waltham Holy Cross, em Essex. Aqui, ele organizou a construção de uma nova igreja para a comunidade religiosa e uma grande cruz de pedra no local. Seu patrocínio estava baseado em torno de um culto distinto da cruz que existia no mundo anglo-escandinavo do Mar do Norte nos séculos X e XI. Um culto que via cruzes de pedra em tamanho real sendo erguidas em muitos terrenos de igrejas e abadias. Ele também patrocinou a criação de uma série de belos manuscritos que preenchiam a biblioteca de Waltham. Embora seu próprio nível de alfabetização seja incerto, Haroldo evidentemente tinha interesse em manuscritos que eram tanto livros ilustrados quanto textos escritos durante a Alta Idade Média. Sabe-se, por exemplo, que ele possuía um livro elaborado sobre o tema da falcoaria. Ele não precisava ser alfabetizado para apreciar isso. O texto poderia ter sido lido para ele. O patrocínio de Haroldo a Waltham envolvia fornecer à instituição relíquias de santos. Isso incluía um suposto pedaço da corrente de São Pedro e um pedaço de sua barba. Relíquias desse tipo eram comuns em toda a Europa medieval. Não era incomum haver 5 ou 6 exemplos das mãos do mesmo santo em vários mosteiros, igrejas, conventos e catedrais por todo o continente. O que era incomum em Waltham é que algumas dessas relíquias tinham sido trazidas diretamente para a instituição religiosa por seu patrono leigo. Haroldo fez uma peregrinação a Roma por volta do ano 1057 ou 1058. Isso era muito típico da época. Houve um aumento no sentimento religioso em toda a Europa no século XI, impulsionado pela virada do milênio, quando as preocupações sobre o possível fim dos tempos por volta do ano 1000 diminuíram e um novo fervor religioso surgiu, culminando nas cruzadas na Ibéria, no norte da Europa e no Levante. Isso resultou em muitos governantes fazendo a peregrinação a Roma, especialmente o rei Macbeth da Escócia, o rei cujo governo serviu de base para a peça de William Shakespeare. Macbeth havia feito sua peregrinação a Roma 7 ou 8 anos antes de Haroldo. Além de visitar os locais tradicionais de peregrinação dentro e ao redor da Cidade Eterna.
Haroldo, muito provavelmente, solicitou uma audiência com o Papa em relação a disputas que haviam surgido sobre terras eclesiásticas e seculares no sul da Inglaterra. Após a nomeação do poderoso Stigand como sucessor de Roberto de Jumieges como arcebispo da Cantuária. Isso poderia ter sido com qualquer um de 3 papas diferentes, Vítor II, Estevão IX ou Nicolau II, já que houve uma rápida troca de líderes da Igreja Católica Romana entre 1057 e 1059. Qual foi o resultado, caso ele realmente tenha feito uma petição contra Stigand, não está claro. O clérigo permaneceu como arcebispo de Cantuária pelo restante da vida de Haroldo. A peregrinação de Haroldo a Roma fez parte de uma expedição muito mais ampla pela Europa entre 1056 e 1058. Sabe-se concretamente que ele viajou para Flandres, no que hoje é a Bélgica, no outono de 1056. Depois, ele viajou para a Alemanha, possivelmente a caminho de Roma, embora isso não seja conhecido com certeza. Os historiadores do reinado de Haroldo e da Inglaterra do século XI tendem a concordar que sua aventura continental estava ligada à presença de Eduardo, o exilado, na Europa Central naquela época. Esse Eduardo era filho de Edmundo Braço de Ferro, que foi brevemente rei da Inglaterra por 7 meses em 1066, antes de Canuto reivindicar o trono. Eduardo era um bebê quando Canuto assumiu o trono, e o novo rei dinamarquês o enviou para fora da Inglaterra para evitar que ele se tornasse uma fonte de conspiração contra seu governo nos anos seguintes. O percurso de vida de Eduardo após isso é motivo de debate. Primeiro, ele esteve na Escandinávia e depois pode ter passado um tempo na Rus de Kiev, na Europa Oriental, antes de acabar passando muitos anos na Hungria. A notícia de sua presença lá havia chegado à Inglaterra, e Haroldo provavelmente estava no continente em 1056 para facilitar o retorno de Eduardo à Inglaterra, para que ele se tornasse o herdeiro reconhecido de Eduardo, o confessor. Ao fazer isso, ele esperava ganhar influência sobre o futuro rei e se tornar o poder por trás do trono em um reinado subsequente. O plano não teve sucesso. Embora Eduardo, o exilado, tenha retornado à Inglaterra no início de 1057, ele morreu poucos dias após se encontrar com o rei e ter seu status como novo herdeiro reconhecido. O momento da viagem de Haroldo para a Europa e o retorno de Eduardo à Inglaterra parece coincidir demais para que ele não tenha desempenhado um papel no retorno de Eduardo à Grã-Bretanha. Essa possivelmente não foi a única incursão de Haroldo ao continente. Em 1064, acredita-se também que ele fez a curta viagem pelo Canal da Mancha até a Normandia para visitar a corte do Duque Guilherme da Normandia. Isso foi altamente significativo. O cunhado de Haroldo, o rei Eduardo, não tinha um herdeiro. Os historiadores nunca conseguiram concordar se a falta de um herdeiro por parte de Eduardo se devia à sua extrema piedade religiosa, que lhe rendeu o apelido de o Confessor, e que teria feito com que ele permanecesse celibatário. Ou simplesmente porque ele e Edith não conseguiam ter filhos. Seja qual for a causa, sabemos que Eduardo não teve um herdeiro e não havia nenhum parente óbvio para sucedê-lo após a morte de Eduardo, o exilado, depois de seu retorno à Inglaterra anos antes. A história espalhada pelos normandos após a conquista normanda era que Eduardo antecipou uma crise de sucessão ao reconhecer Guilherme da Normandia como seu herdeiro designado já em 1051. Em 1064 estava claro que Eduardo nunca teria um herdeiro. Assim, vários registros afirmam que Haroldo foi enviado à Normandia em 1064 para confirmar a Guilherme que ele sucederia Eduardo quando este morresse. O único problema é que as fontes que fazem essas afirmações
foram produzidas por escritores normandos nos anos após a conquista normanda de 1066. Portanto, é possível que Haroldo não tenha feito tal visita à corte normanda em Rouen, na Normandia, em 1064, e que isso tenha sido inventado posteriormente para fortalecer a reivindicação de Guilherme da Normandia ao trono inglês. Haroldo era o chefe da casa de Godwin desde a morte de seu pai em 1053. Além disso, seu irmão mais velho, Sueno, que tinha sido um membro problemático da família, havia morrido no ano anterior. À primeira vista, isso havia reduzido o problema de membros turbulentos da família. Mas em 1065, seu irmão mais novo, Tostigo, conde da Nortúmbria desde 1055 e a figura mais importante da família no norte da Inglaterra, acabou envolvido em controvérsias. Os senhores locais de lá se rebelaram contra ele e tentaram instalar Morcar, neto de um antigo conde da Mércia chamado Levraque, como o novo governante do norte. O argumento deles era que Tostigo estava agindo acima de sua posição e tentando construir uma base de apoio no norte para desafiar tanto Haroldo quanto o rei. Tostigo foi expulso por esses senhores e foi para o exílio. Haroldo não tentou salvar seu irmão. Em vez disso, ciente de que Eduardo estava doente e que uma sucessão contestada estava por vir, ele se aliou aos senhores do norte e se casou com uma nobre merciana de destaque chamada Eldgifu. Quando os senhores do norte se rebelaram contra a influência de Tostig ali e decidiram expulsá-lo, a saúde do rei já estava em declínio. Depois que o irmão de Haroldo foi para o exílio e enquanto ele se preparava para se casar com Olgit, ficou evidente que Eduardo iria morrer. Isso ficou claro quando a abadia de Westminster foi consagrada em 29 de dezembro de 1065. Já havia uma abadia beneditina aqui desde o século X, mas Eduardo fez disso parte de sua missão de vida ao mandar construir uma grande nova abadia no local, fora de Londres. Assim, quando foi anunciado que ele não poderia comparecer à consagração da abadia na qual havia trabalhado tanto durante seu reinado, ninguém teve dúvidas de que algo estava seriamente errado com ele. Ele morreu uma semana depois. A data usualmente atribuída à sua morte é 5 de janeiro de 1066, embora possa ter sido na noite do dia 4. Depois, espalhou-se pelo país a afirmação de que Eduardo havia nomeado Haroldo como seu sucessor em seu leito de morte. Então, com uma pressa indevida, Eduardo foi sepultado em 6 de janeiro e Haroldo foi coroado no mesmo dia na abadia de Westminster, tornando-se o primeiro rei a ter sua coroação na nova abadia. Sempre houve a suspeita de que Haroldo agiu rapidamente para realizar sua coroação, porque ele sabia que sua reivindicação ao trono era fraca e queria consolidá-la o mais rápido possível. Dessa forma, Haroldo Godwinson tornou-se o rei Haroldo II da Inglaterra e teve início o reinado dinástico de 282 dias da Casa de Godwin. A crônica anglo-saxônica comentou de forma discreta sobre o tempo de Haroldo como rei, dizendo que ele teve pouca tranquilidade enquanto governou o reino. Isso foi, no mínimo, um eufemismo. A ascensão de Haroldo foi contestada por 2 outros homens. Um deles era Guilherme da Normandia, que Eduardo possivelmente havia indicado como seu herdeiro designado, e que vários cronistas normandos, embora tendenciosos, mais tarde afirmariam que Haroldo teria ido à Normandia em 1064 para reconhecê-lo como herdeiro. Um segundo pretendente surgiu do outro lado do Mar do Norte, e foi esse rival que Haroldo teria que enfrentar primeiro. O nome dele era Haroldo Hardrada. Haroldo era filho de um rei local na Noruega, Sigurdo, o Vidente.
Quando adolescente, ele fugiu da Escandinávia após uma disputa pelo poder e passou toda a década de 1030 e o início da década de 1040 como mercenário, na Rússia de Kiev, no leste da Europa e dentro do Império Bizantino. Ele acabou retornando à sua terra natal na Escandinávia e reivindicou a coroa da Noruega. Quando Eduardo morreu em janeiro de 1066, Tostig, o irmão de Haroldo, que havia sido recentemente deposto de sua posição de poder no norte da Inglaterra, o incentivou a tentar reivindicar o trono inglês. No início de setembro, seus planos estavam tão avançados que ele atravessou o Mar do Norte e se encontrou com as forças de Tostig no norte da Inglaterra. Haroldo respondeu energicamente e marchou para o norte para enfrentar seu rival e seu irmão. Eles se encontraram no campo de batalha em Stamford Bridge, em Yorkshire, no dia 25 de setembro. Esta foi uma grande batalha para os padrões ingleses do século XI, envolvendo mais de 20.000 homens ao todo. As crônicas nórdicas mais tarde afirmaram que Haroldo enviou um mensageiro a Tostig, oferecendo perdoá-lo e conceder-lhe novamente um condado se ele retirasse seu apoio a Hardrada. Seu irmão recusou, e no confronto que se seguiu, Tostig foi morto junto com Hardrada, enquanto Haroldo conseguiu derrotar seu primeiro desafiante. Em circunstâncias normais, a Batalha de Stamford Bridge teria sido um grande feito militar para um rei inglês que lhe teria garantido o trono. Haroldo, porém, teve o total azar de enfrentar duas invasões diferentes da Inglaterra exatamente ao mesmo tempo. 3 dias depois de Haroldo derrotar as forças combinadas de Hardrada e Tostig em Stamford Bridge, no norte, Guilherme da Normandia desembarcou com seu próprio exército em Pevensey, em Sussex, na costa sul da Inglaterra. Agora, ele estava muito mais perto de Londres do que Haroldo. A notícia da invasão da Inglaterra por Guilherme chegou a Godwinson em 1º de outubro de 1066. Como resultado, Haroldo teve que marchar para o sul com seu exército rapidamente, sem se recuperar totalmente da Batalha de Stamford Bridge. Essa era uma distância de quase 250 milhas, percorridas em 12 dias, ou aproximadamente 20 milhas por dia. Para um exército no século XI, esse era um ritmo extremamente rápido, carregando armamentos pesados e armaduras. E a marcha, ocorrendo logo após uma marcha forçada para o norte e uma batalha contra o exército de Hardrada, cansou ainda mais os homens de Haroldo. Ao final da rápida jornada para o sul, suas forças tiveram pouco tempo para descansar antes de enfrentar o exército normando de Guilherme. Perto de Hastings, em Sussex, no sul da Inglaterra, em 14 de outubro de 1066, embora deva ser observado que, mais recentemente, o professor Tom License levantou uma alegação, que as forças de Haroldo, na verdade, chegaram pelo mar e que suas tropas chegaram descansadas e revigoradas. Uma diferença substancial em relação à versão dos acontecimentos amplamente aceita. Estimativas modernas sugerem que ambos os exércitos provavelmente variavam entre cerca de 6.000 e 9.000 homens. O confronto decidiria o destino da Inglaterra e de Haroldo Godwinson. Um relato único da Batalha de Hastings sobrevive na tapeçaria de Bayeux, a rica representação visual dos eventos que levaram a durante toda a conquista normanda da Inglaterra. Ao amanhecer no dia da batalha, Haroldo preparou suas forças em uma elevação onde hoje está a Abadia de Battle, um estabelecimento religioso construído posteriormente pelos normandos para comemorar o local de sua vitória mais famosa. Aqui, as forças de Haroldo formaram uma parede de escudos que provavelmente se estendia por meio quilômetro e que, junto com sua posição elevada, foi projetada para deter qualquer carga de cavalaria normanda.
Enquanto essa linha de infantaria era o núcleo do exército de Haroldo, os normandos dependiam em grande parte de sua cavalaria, as tropas de choque de elite da Europa durante a Alta Idade Média. Embora ambos os lados tivessem arqueiros disponíveis, um problema para as forças de Haroldo, que possivelmente contribuiu para sua derrota, foi a falta de flechas. O exército anglo-danês simplesmente gastou uma grande quantidade de flechas em Stamford Bridge e não teve tempo de reabastecer seus estoques antes de enfrentar os normandos em Hastings. O que se seguiu foi uma batalha em que os normandos foram os agressores, lançando investidas constantes para tentar romper as linhas anglo-danesas. De acordo com os relatos, a luta continuou o dia todo, só terminando finalmente quando a noite caía sobre o campo de batalha. A causa da vitória final foi a morte de Haroldo. Existem relatos divergentes. Uma versão sugere que ele foi isolado pelos normandos e morto por vários seguidores de Guilherme. Outra descreve uma flecha atingindo-o no olho sob a borda do seu capacete, uma versão dos acontecimentos que corresponde com a tapeçaria de Bayeux. Quando ele caiu, a determinação de seus seguidores desmoronou e os normandos venceram a batalha. Dois dos irmãos mais novos de Haroldo, Gert e Leofwine, também morreram lutando em Hastings. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o corpo de Haroldo após a Batalha de Hastings. Um relato escrito sob a perspectiva normanda afirmou que ele foi enterrado perto do campo de batalha. É mais provável, porém, que seus restos mortais tenham sido levados para a abadia de Waltham Holy Cross e sepultados no local religioso que ele tanto patrocinou em vida. Uma tradição até afirma que sua primeira esposa ou concubina, Edith, apareceu em Hastings após a batalha e organizou o transporte de seu corpo para Waltham. Embora a chegada de sua concubina, recentemente rejeitada para supervisionar a retirada de seu corpo do campo de batalha, seja possivelmente uma história pitoresca demais para ser crível, é quase certo que o corpo de Haroldo foi levado para Waltham e sepultado lá. Seu corpo foi transferido 3 vezes nos 110 anos seguintes, à medida que o local era reformado. E, apesar de seu status como governante que se opôs aos conquistadores normandos, um culto local parece ter se desenvolvido em Waltham ao redor de seus restos mortais no final do século XI e no século XII. Um sinal do apoio residual à Casa de Godwin e à antiga aristocracia anglo-saxônica por décadas após a conquista normanda. Seus restos mortais foram rebaixados como local de culto real, residual em 1177, quando o rei Henrique II reformou a abadia de Waltham e a refundou como um priorado agostiniano dos cônegos. Regular como parte de seus esforços para reformar a igreja e as casas religiosas em toda a Inglaterra, uma lenda alternativa surgiu não muito tempo após a morte de Haroldo, alegando que ele, na verdade, não havia morrido na Batalha de Hastings. Esse relato é encontrado na Vita Haroldae, ou Vida de Haroldo, um texto anônimo em latim que foi copiado por um escriba em Waltham por volta do ano de 1205. No entanto, o texto é baseado em uma tradição antiga. Isso afirmava que Haroldo foi ferido em Hastings, mas não morreu. Em vez disso, seus apoiadores o levaram secretamente para Winchester, a capital ancestral dos reis da Casa de Wessex. Ele passou 2 anos em segredo lá, recuperando-se dos ferimentos que havia sofrido na batalha. Então, com os normandos no controle da Inglaterra, ele fugiu do reino que um dia governou brevemente. De acordo com a Vita, ele passou vários anos viajando como peregrino pelo continente, na Alemanha e em terras vizinhas. Finalmente, ele retornou à Inglaterra e passou a se chamar Cristiano. Lá, ele passou um período de 10 anos vivendo como eremita perto de Dover, em uma caverna, antes de atravessar o país até a cidade de Chester.
Foi aqui que ele passou a última parte de sua vida, finalmente admitindo a um confessor antes de sua morte que era velho. O rei Haroldo, o segundo, havia sobrevivido ao seu famoso confronto com Guilherme, o Conquistador, em Hastings. A Vita Harold oferece um final alternativo e colorido para a Batalha de Hastings, mas não há razão para acreditar que qualquer coisa escrita ali seja algo além de fantasia. É claro que a morte de Haroldo em Hastings não pôs fim à conquista normanda da Inglaterra. A causa de Haroldo ainda tinha muitos apoiadores e havia outros senhores anglo-saxões e dinamarqueses na Inglaterra que eram vistos como candidatos mais favoráveis para se tornarem rei da Inglaterra. Em vez de permitir que um invasor estrangeiro da França tomasse o trono pela força bruta. Por exemplo, logo após a derrota em Hastings, Edgar Etelino, um jovem neto do rei Edmundo Lado de Ferro, que havia governado a Inglaterra brevemente meio século antes. Em 1066, um filho de Eduardo, o exilado, foi eleito rei dos ingleses por um conselho de Witham. Embora ele tenha se submetido a Guilherme em poucas semanas, quando o novo rei chegou a Londres. Os combates em partes da Inglaterra continuaram por muitos anos. Guilherme e seus companheiros normandos desencadearam uma campanha devastadora de violência e terra arrasada por toda a Inglaterra e nas fronteiras com o país de Gales para garantir o controle sobre o país. E no início da década de 1070, eles estavam mais firmemente no controle da Inglaterra. O mesmo livro do Juízo Final, que tentou sugerir que Haroldo nunca foi nada além de um conde, oferece uma visão de quão dramática foi a mudança na posse de terras em toda a Inglaterra em meados da década de 1080. Guilherme não apenas derrotou Haroldo e conquistou o país. Ele introduziu uma classe dominante totalmente nova, que falava uma língua diferente, governava com leis e sistemas diferentes e que tinha uma cultura fundamentalmente diferente. A língua, as leis, os costumes e o sistema político da Inglaterra não seriam o que são hoje se Guilherme não tivesse derrotado Haroldo em Hastings. Além disso, porque os sistemas e a cultura da Inglaterra foram exportados para quase todos os cantos do mundo. No auge do Império Britânico, nos séculos XVIII e XIX, a Batalha de Hastings teve uma influência extraordinariamente grande no curso da história mundial. Nem todos estavam dispostos a aceitar a nova ordem. Vários dos filhos de Haroldo continuaram sua oposição a Guilherme e aos normandos nos anos seguintes. A princípio, eles se retiraram para o oeste do país e usaram essa região como base para coordenar seus movimentos contra os invasores. Mais tarde, à medida que o controle de Guilherme sobre a Inglaterra aumentava, eles fugiram completamente do país e se estabeleceram na Irlanda. A partir de Dublin, o filho de Haroldo, Godwin, obteve o patrocínio de Diarmuid, o rei de Leinster e pretendente ao título de Alto Rei da Irlanda. A partir daí, somos levados a acreditar por inúmeras crônicas irlandesas e anglo-normandas que eles lançaram vários grandes ataques contra a Inglaterra no final da década de 1060, um deles envolvendo dezenas de navios que subiram o estuário do Severn em direção a Bristol. No final das contas, esses ataques não tiveram sucesso. Os muitos filhos de Haroldo acabaram se dispersando por toda a Europa, casando-se com famílias reais e nobres na Escandinávia. E até mesmo tão longe quanto a Rutênia, na região da atual Lituânia e Bielorrússia. Enquanto a maioria dos relatos medievais sobre Haroldo, exceto os lendários como o encontrado na Vita Haroldae, eram uniformes. Ao tentar apresentar a imagem de um rei ilegítimo que foi derrotado e morto pelo legítimo sucessor ao trono, as visões populares sobre Haroldo mudaram no século XIX. Por exemplo, em 1876, Alfred, Lord Tennyson,
produziu uma peça intitulada Haroldo. Ela se afastou da representação estereotipada de Haroldo e, em vez disso, o retratou como um governante heróico, embora fadado ao fracasso, da Inglaterra. 28 anos antes, em 1848, Eduardo Bulwer Lytton havia publicado Haroldo, o último dos reis saxões, uma obra de ficção histórica igualmente sofisticada, em que Haroldo aparece como um governante essencialmente justo, cuja moralidade é comprometida pelos desafios ao seu governo. Essas obras literárias foram complementadas pela História da Conquista Normanda da Inglaterra, de E. A. Freeman, publicada como um estudo em vários volumes na década de 1870. Aqui, Haroldo também foi retratado como um herói incompreendido da história medieval da Inglaterra. Essas obras foram produto do profundo senso de nacionalismo romântico que permeava a Europa em meados do século XIX. Elas mostram como a trajetória de um governante como Haroldo podia ser distorcida. De ser uma peça de propaganda negativa, como apresentada pelos normandos na Alta Idade Média, para se tornar um mito completamente novo, adequado à política do século XIX. A história ela está cheia de relatos de vencedores e perdedores, daqueles que conquistaram o poder e daqueles que o perderam. Guilherme, o Conquistador, está entre os vencedores mais famosos da história da humanidade. Um homem que conquistou um reino, mudou sua língua, leis e cultura, e ao fazer isso, alterou o curso da história mundial. Haroldo Godwinson é o contraponto de Guilherme. Enquanto Guilherme conquistou, Haroldo perdeu sua vida e seu reino em 1066. A história dele é de derrota. Pelo menos é isso que parece quando há apenas um foco restrito nos eventos de outubro de 1066 e quando as fontes predominantemente hostis são aceitas ao pé da letra. Mas Haroldo Godwinson era mais do que isso. Ele veio da família nobre mais poderosa da Inglaterra do século XI e teve uma carreira importante por mais de 20 anos antes mesmo de se tornar rei. Isso incluiu sua ascensão para dominar a região da Anglia Oriental política e culturalmente, e depois seu surgimento como um nobre na década de 1050, que era mais poderoso do que o rei Eduardo, o Confessor. Sua longa carreira permitiu que ele construísse apoio para a sua reivindicação ao trono. E quando Eduardo morreu em janeiro de 1066, Haroldo se tornou o primeiro monarca a ser coroado na abadia de Westminster um dia depois. Se Haroldo tivesse enfrentado apenas um desafiante, ele provavelmente teria conseguido garantir o trono e estabelecer uma dinastia segura. No final, a casa de Godwin durou apenas 9 meses e meio. Enquanto Haroldo derrotou Harald Hardrada na Batalha de Stamford Bridge em setembro, suas forças supostamente esgotadas e desgastadas não conseguiram repetir a vitória na Batalha de Hastings 3 semanas depois. O reinado de Haroldo foi, consequentemente, um dos mais curtos da história monárquica inglesa. Mas Haroldo não era uma figura irrelevante. Ele foi mais azarado do que incompetente. O que você acha de Haroldo Godwinson? Ele era o legítimo rei da Inglaterra que foi deposto por um conquistador arrivista vindo da França? Ou será que Haroldo era o verdadeiro usurpador que tentou reivindicar o trono que Eduardo havia prometido a Guilherme da Normandia anos antes? Por favor, conte pra gente nos comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir.